Eis que é chegada aquela época do ano, a época de gravar o que eu acredito que seja o meu vídeo favorito, meu estilo de vídeo favorito do canal. Pena que só dá pra fazer uma vez por ano, porque trata-se das melhores leituras de 2025 desta vez. Já temos aqui 6 vídeos, este é o sexto, na verdade, desse tipo, então se você quiser ver, vai estar bem aqui para você numa playlist indicados os outros vídeos. Tem bastante coisa legal, então vale conferir, mas vamos falar aqui de 2025 e o que eu fiz então? Aqui temos as 10 melhores leituras que eu fiz no ano passado e são leituras inéditas de... Calma, olha, já começou com ressalva, né? Eu vou explicar quando eu falar de uma leitura específica, mas são basicamente leituras inéditas pra mim, leituras que eu fiz pela primeira vez, porque se eu tivesse que colocar as releituras, a galera aqui de casa sabe que eu sou fã de releitura, defensora da releitura, tem vídeo sobre isso aqui no canal, inclusive vou deixar aqui linkado. Eu sempre releio muita coisa, e se eu colocasse as releituras, ia ficar impossível fazer um ranking de apenas 10. Então, em breve vem um outro vídeo aqui no canal, onde eu comento sobre as releituras, falo dos meus projetos também pra 2026, também da questão do meu compromisso de comprar um livro a cada 4 lidos. Vou falar pra vocês como é que foi. Já digo que foi um sucesso e pretendo continuar, tá? Mas depois eu explico melhor sobre isso. Mas, enfim, estamos aqui então para falar das 10 melhores leituras de 2025. Vambora, tem muita coisa pra falar. Em 10º lugar, a lista é do menos maravilhoso para o mais maravilhoso. Em 10º lugar, temos Os Despossuídos, de Ursula K. Le Guin. Enfim, tá aqui na descrição tudo pra vocês, tá aí escrito na tela também. Mas, seguinte, este foi um livro que me surpreendeu bastante. Basicamente porque eu não sou a maior fã de ficção científica, o gênero não costuma bater muito comigo, eu sinto que são livros que focam muito mais na história que é contada do que na forma que é contada, então, eu sei que não é uma regra, tá? Mas eu sinto que muitos não são tão bem escritos assim, não tô dizendo que são mal escritos, tá? Mas é só que eu acho que, enfim, a estética do texto eu acho que poderia ser melhor trabalhada. Mas não é o foco nesse tipo de livro, né? E eu sou uma leitora que se atrai muito pela estética do texto, sabe? Pelo como se conta. Então, assim, ficção científica não costuma funcionar muito pra mim. Mas a galera do Clubinho, que é o meu clube do livro, pediu a Úrsula, mais especificamente este aqui, pro clubinho do ano passado. Falei, ok, né? O pessoal do clubinho manda, eu só obedeço, quer dizer, nem sempre. Mas achei que valia dar uma chance pra Úrsula, nunca tinha lido nada dela e já quero ler mais. O que nós temos em Os Despossuídos? O foco da narrativa está em 2 planetas, Anarres e Urras. Eles são planetas irmãos. E Anarres foi um planeta colonizado mais recentemente. Então uma galera de Urras estava bem insatisfeita com o modo como as coisas funcionavam ali, e aí resolveram juntar um pessoal e ir colonizar, então, Anarres. Então, as sociedades funcionam de maneira bem diferente, não tem tanta interação entre os planetas, e o que acontece é que o nosso protagonista, um homem chamado Shevek, que nasceu já em Anarres, porque falei, né, da colonização mais recente, então ele é da primeira geração, se não me falha a memória, da galera que nasceu em Anarres mesmo, e não da galera que saiu de Urras em direção a Anarres, e ele tem muito interesse em estabelecer uma comunicação não só com Urras, mas com o sistema planetário em geral. O Shevek é físico, é um homem muito inteligente, ele tem várias ideias e acha que uma cooperação universal, digamos, poderia ser muito benéfica para todo mundo, mas tem toda a questão de politicagem aqui, tem gente que acaba tendo interesse nos estudos do Shevek, que não querem compartilhar muito o resultado de tudo aquilo, mas o Shevek, a despeito dos obstáculos, vai tentar fazer ali o que ele acha certo e, bom, encontrar muitos percalços pelo caminho. O que me chamou muita atenção específica neste livro aqui é porque nós temos um livro que é escrito durante a Guerra Fria, então quando o mundo estava bastante polarizado, e a gente consegue ver aqui que Anarres e Urras representam, respectivamente, a União Soviética e os Estados Unidos, então o capitalismo e o socialismo, e eu acho que ela trata a questão de uma maneira muito
sensata, eu diria, porque, ai, quando a gente mostra muito de um lado e critica esse lado, eu acho que a gente já espera, né, tem muito disso hoje, né, de colocar em caixinha. Se você gosta de X, então você automaticamente detesta Y, como tudo era polarizado nessa época mesmo. Mas aqui não, ela coloca como essas duas sociedades têm problemas e vai desenvolvendo isso tudo de uma forma muito interessante. É um livro que dá muito material para pensar mesmo. E eu fiz inclusive uma resenha aqui no canal, então não vou me estender mais muito sobre ele, porque a gente tem um vídeo aqui dedicado só para este livro. E quero ler mais de Dona Úrsula, quem sabe o próximo aí é o A Mão Esquerda da Escuridão? Não sei, aceito recomendações. O nono lugar é a razão de eu ter gaguejado um pouquinho quando eu estava explicando a minha regra de releituras aqui no começo deste vídeo, e é Nudge, do Richard Taylor e do Cass... eu sempre quero falar Carl Sustin, mas é Cass Sustin. E o livro tem o subtítulo Nudge, Como Tomar Melhores Decisões. E, seguinte, este livro teve uma primeira edição que eu li na época da faculdade. Eu descobri o Taylor na época da faculdade, eu sou economista, para quem não sabe, e eu fiquei apaixonada, porque eu gosto muito de economia comportamental, era uma das áreas que mais me interessavam na economia. O foco do meu trabalho hoje, eu trabalho como planejadora financeira, basicamente ajudando pessoas a terem um melhor relacionamento com o dinheiro, aprenderem a investir, fazer orçamento, etc. Enfim, se você quiser saber mais sobre o meu trabalho, é só entrar em contato comigo aqui no WhatsApp, vou deixar na descrição deste vídeo. E ele teve, como eu disse, uma primeira edição, só que recentemente, acho que foi 2020, algo assim, acabou que eles fizeram uma edição nova, e essa edição, olha, é edição ampliada e definitiva. Então dizem eles aqui no prefácio que eles não vão mais fazer outra não, que deu muito trabalho, eles queriam só mexer numa coisinha ou outra e acabou virando um novo livro. Fica a dica, se você leu o Nudge, a primeira edição, eu acho que vale realmente muito a pena pegar esta aqui, porque tem exemplos muito mais modernos. Eles, no caso, até falam sobre isso aqui no começo do livro. E o Taylor é Nobel de Economia e é aliás, eu diria a maior referência em arquitetura de escolhas. Calma, não saia deste vídeo, eu juro que é legal, apesar de ser uma coisa mais economista, digamos. Mas basicamente, o que é arquitetura de escolha? É a maneira como você vai formular, manipular, digamos, um ambiente para que o indivíduo faça escolhas melhores ou escolhas piores, a depender. Vou dar 2 exemplos aqui. Primeiramente, o positivo. Quando você tem ali um refeitório e a primeira coisa que você vê são as saladas, são as frutas, e aí só depois a batata frita. A ideia é que a pessoa vá lá com fome, veja ali a salada, já pegue, e aí depois chega na batata frita, não coloca tanta batata frita, sabe? Ou quando alguém é contratado em uma empresa nova e no formulário a opção pré-definida para a previdência, que sim, a pessoa vai contribuir, porque aí a pessoa nem precisa pensar muito sobre isso, ela teria que tomar uma ação para não contribuir com a previdência, né, o que seria algo negativo para o eu do futuro dela. E o exemplo negativo, o primeiro que veio à minha cabeça, é o cartão de crédito. O cartão de crédito que fica lá, sabe? Cadastrado naqueles aplicativos do seu celular que você adora fazer umas compras de vez em quando. Pois é, aquilo ali é todo um contexto de arquitetura de escolha para fazer com que você faça a sua comprinha de maneira mais fácil. Então, o que o Taylor descreve aqui é basicamente o conceito de nudge, que nudge, traduzindo literalmente, é como se fosse um empurrãozinho, sabe? Então a ideia é que a gente adote cada vez mais esses empurrãozinhos do bem, justamente para a gente conseguir tomar melhores decisões em algumas ocasiões da nossa vida. E ele fala não só do conceito de nudge, então esse empurrãozinho positivo, mas também do sludge, que seria o contrário do nudge. Por exemplo, quando você assina alguma coisa porque tem, digamos, 1 mês grátis, 2 meses grátis, e aí depois você quer cancelar, e é uma vida para cancelar, né? Pois é, esse é um exemplo clássico de sludge. E ele basicamente fala sobre a aplicação de tudo isso
e eu juro, é muito interessante. Eu lembro de que quando eu falei deste livro no Instagram e comentei por aqui também, me perguntaram se pessoas não economistas conseguiriam aproveitar este livro. E se você se interessa pelo assunto, eu acredito que sim, porque o Taylor é muito didático, ele é muito engraçado. Eu já ouvi várias aulas dele que tem disponíveis aqui no YouTube e podcasts no Spotify, e ele é divertidíssimo e esse humor consegue transparecer aqui, os exemplos são muito práticos. Tem algumas partes que podem ser um pouco mais truncadas para quem não é da área, acredito eu, mas no geral é um livro que eu considero excelente, eu amei reler, foi muito útil nos meus atendimentos para consultoria financeira, então não tinha como não colocar este aqui. Para quem gosta de ver um pouco mais da Paloma Economista, está aí, ela apareceu, Nudge, de Richard Taylor e Sustin em 9º lugar nas melhores leituras de 2025. Em 8º lugar, temos um livro que estava no meu desafio de 5 livros para 2025 na categoria clássico, que ainda não li, se não me falha a memória, e falo de De Passagem, da Nella Larsen. Aqui a gente tem um livro bem curtinho, mas não se engane que é o famoso caso tamanho não é documento. Aqui nós temos uma narrativa sobre duas mulheres que eram amigas de infância, a Irene e a Claire, e ambas são mulheres negras, porém com a pele não tão escura assim. E eu ressalto isso porque aqui a gente tem um contexto de Estados Unidos bastante segregacionista, ainda na época em que negros não podiam frequentar certos lugares que pessoas brancas frequentavam. E aí o que acontece é, elas eram amigas de infância, mas acabam tomando rumos diferentes, até que elas duas se encontram em um lugar onde nenhuma das duas poderiam estar, justamente por conta das leis segregacionistas dos Estados Unidos à época. E o que se desenrola a partir disso é interessantíssimo, é daquele livro que você não consegue parar de ler. Você lê muito rápido, não só pelo tamanho, mas porque o ritmo é muito frenético, juro, gente. Tem uma cena aqui no começo que eu ficava, meu Deus do céu, acaba isso, que agonia! Porque o livro, em boa parte, tem essa tensão, sabe? E o título do livro faz alusão a algo que acontecia com bastante frequência nessa época, que é conhecido como passing. O ato de uma pessoa negra, porém com a pele um pouco mais clara, conseguir se passar por um branco e conseguir acessar certos privilégios da sociedade que, infelizmente, não lhe seriam acessíveis se essa pessoa se assumisse como negra. Então, isso era bastante frequente e a Nella Larsen retrata isso aqui de uma maneira muito interessante. Mereceu o 8º lugar desta lista e tem resenha, inclusive uma parte com spoilers no final pra gente discutir o final bombástico deste livro lá no clubinho. Se você tem acesso ao Plano Tolstói, você consegue assistir a resenha deste livro aqui. Em 7º lugar, um livro que eu tive que buscar lá na minha cabeceira, porque ele ficou lá desde que eu li, vira e mexe, eu dou uma olhadinha, e falo do Caminhar, uma filosofia, do Frédéric Gros. Ele é francês, mas o meu francês é inexistente. Como eu disse, tudo escrito na tela e links aqui na descrição para vocês. E basicamente o que ele faz aqui é falar do ato de caminhar. Ele pega diversos filósofos que colocavam essa prática de forma muito evidente, como por exemplo Nietzsche, Rousseau, que em suas obras falavam sobre a importância de caminhar, que deixaram alguns escritos falando sobre como para eles era importante sair por aí para dar uma clareada nas ideias, para pensar. E bom, a galera que é de casa sabe que eu gosto muito de ler biografias de autores, biografias e autobiografias, e me admira também ver como essa coisa da caminhada está sempre muito presente. Agora, de bate-pronto, eu pensei no exemplo do Amos Oz, que começava os seus dias sempre com uma longa caminhada e aí só depois se colocava no escritório para escrever, isso quando ele já conseguia viver de sua escrita. E, bom, eu caminho bastante, mas eu principalmente corro, e eu corro sem música, eu corro ao ar livre, e eu consegui ver muita relação do que ele fala aqui em relação à caminhada, mas para a corrida foi um sentimento que eu tive parecido com aliás, das minhas melhores leituras do ano passado, que foi A História do Caminhar, da Rebecca Solnit. Eu quero muito fazer um podcast conectando esses dois livros, porque tem coisas incríveis. E
é um pouco triste, assim, também ler esse livro. Acho que tem um sentimento agridoce, porque é um livro muito bom, tanto que está aqui neste ranking, mas causa certa tristeza, porque eu acho que em certas cidades do Brasil, e, bom, eu moro em São Paulo e é o caso de São Paulo, tá cada vez mais difícil conseguir caminhar. Não só pelo fato de que aqui em São Paulo eu sinto que os pedestres são simplesmente punidos. Eu caminho muito, eu não tenho carro, não quero ter carro aqui em São Paulo, eu acho que é só estresse, eu acho que não é algo necessário para mim, mas eu vejo como, mesmo morando em um bairro residencial, muitas vezes em cruzamentos não tem sinal de pedestre, então o pedestre que lute para conseguir atravessar, aí um monte de prédio subindo, e aí estragam todas as calçadas nas reformas, e aí a gente que passa também pelo meio da rua com os carros vindo, é uma grande delícia. E eu gosto de caminhar principalmente porque é uma atividade que me permite ficar distraída, sabe, um pouco, assim, pensar mesmo. Acho que é a Rebecca Solnit que fala, e ele também fala, sobre essa coisa, né, de você ter que colocar um pé atrás do outro, talvez ajude a dar uma cadência para os pensamentos também, que era uma coisa que, assim, eu meio que pensava, mas nunca tinha conseguido verbalizar, e eles colocaram isso de uma forma que eu consegui identificar tanto. Enfim, foram livros que geraram muita identificação, eu amei demais. Isso aqui foi indicação de um grande amigo meu, o Rodrigo. Rodrigo, um beijo pra você, não sei se você está assistindo a este vídeo, mas muito obrigada pela indicação. E fiquei curiosa para ler mais do autor. Tem um livro dele chamado A Vergonha é um Sentimento Revolucionário, acredito que é isso. Achei a premissa super interessante, quero ler também, mas para este ano ele entrou aqui na lista de melhores do ano com Caminhar, uma Filosofia. Recomendo a todos os amantes da caminhada que estão assistindo a este vídeo. Em sexto lugar, um livro que eu tinha vontade de ler há tanto tempo e finalmente saiu também, leitura conjunta do meu Clube do Livro, Clubinho, que aliás está com inscrições abertas, tá? A gente neste mês está lendo Morro dos Ventos Uivantes, que começou ontem, então ainda dá tempo de participar, você devora o livro assim. E estamos lendo também As Benevolentes, leitura que vai durar ao longo deste mês e do mês que vem. Eu vou deixar aqui o vídeo indicado com a apresentação de todas as leituras conjuntas. Você pode participar do ano inteiro ou somente dos meses que mais te interessar. Qualquer coisa você pode contatar também o suporte do Clubinho neste e-mail aqui para saber mais como as coisas funcionam. Mas voltando para o livro, falo de Ópera dos Mortos, de Altran Dourado, que foi então mais uma das nossas leituras conjuntas de 2025. E olha que livro bom, como escreve bem esse tal de Altran Dourado, hein? E este livro aqui, em certa medida, me lembra bastante um outro brasileiro maravilhoso, um dos meus livros favoritos, que é o Crônica da Casa Assassinada, do Lúcio Cardoso, porque aqui nós temos uma cidadezinha também no interior mineiro e uma casa que é basicamente um personagem. Então, aqui nós temos como uma das personagens principais a Rosalina, que é uma moça que vive basicamente sozinha junto de sua criada chamada Kikina, em um casarão que pertenceu ao pai dela, mas foi criado pelo avô dela, então tem toda aquela coisa de uma tradição familiar, uma família ali muito nobre, que tinha uma posição de privilégio na sociedade, a casa bem localizada, sabe? Todas essas coisas. Mas é uma casa que também já deixa em certa evidência a decadência que a família vem enfrentando, tal qual nós temos em A Crônica da Casa Assassinada. Aliás, Crônica da Casa Assassinada tem resenha aqui, tá? Link vai estar na descrição do vídeo pra vocês. E aí, ninguém sabe muito bem o que rola naquela casa, porém nós temos a chegada de um forasteiro, digamos, chamado Juca Passarinho, que vai dar uma movimentada nas coisas ali. Acho que é só isso que você precisa saber sobre o livro, tá? E que ele é muito maravilhoso. Então, vale a pena conhecer Altran Dourado, minha gente. Eu tô louca pra ler o Uma Vida em Segredo dele, e eu tô com um chamado A Barca dos Homens, que foi recomendação de uma pessoa do clubinho, inclusive a Bia. Beijo, Bia. Está disponível no Kindle Unlimited, na época em que este vídeo está sendo gravado. A Bia falou que é curtinho e maravilhoso. Então, tô bem curiosa pra ler, porque Altran Dourado, minha gente, que livro. E é daqueles também que te pega muito, sabe? Difícil parar de ler. Esse aqui acho que foi unanimidade no clubinho, não lembro de ninguém ter falado mal. E outro que também foi bastante apreciado também no clubinho e também de um brasileiro foi o nosso quinto lugar, que fica com
Angústia, de Graciliano Ramos, outro livro que fazia tempo que eu queria ler e finalmente li, porque do Graciliano eu li somente o Vidas Secas, já li, reli, eu acho que eu li esse livro já, tipo, 3 vezes, amo demais. Tem vídeo sobre ele aqui no canal, inclusive, o link vai estar na descrição também pra vocês. E, finalmente, peguei mais alguma coisa de seu Graciliano pra ler e outro livro frenético, meu Deus do céu, o que é isso aqui? Nosso protagonista aqui é Luiz da Silva, que narra este livro em primeira pessoa, então aqui nós temos um elemento que eu adoro, que é um narrador não confiável. E Ota não confiável nisso, porque literalmente na primeira página do livro ele comenta que está acordando depois de um bom tempo que ele passou ali delirando, inconsciente, basicamente teve um delírio, ficou inconsciente e tá acordando de tudo isso e vai contar o que gerou todo esse transtorno, digamos, para ele. E aqui temos mais uma história que fala de decadência. Gente, eu adoro, né? Uma decadência, uma desgraça. É isso aí, leitora de desgraceira 100%. Mas sim, Ópera dos Mortos e em Crônica da Casa Assassinada a gente estava em Minas. Aqui a gente vai para Alagoas, que é a terra do próprio Graciliano. Então, Luiz da Silva nasceu no interior de Alagoas, tal qual o Graciliano, inclusive, e ele fazia parte de uma família, de uma espécie, não é aristocracia a palavra que eu queria, mas é como se fosse uma aristocracia rural ali do Nordeste, então uma galera que tinha muito dinheiro, mas que já vinha enfrentando uma decadência ali, porque havia a classe comercial ascendendo, então aquela classe que vivia, né, dos escravos e da renda da terra estava decaindo, e é o que acontece com a família de Luiz, e ele acaba tendo que ir para Maceió, virar funcionário público e viver uma vida muito diferente da que ele vivia na sua infância. Ele fala muito aqui da figura do avô dele, que era esse homem muito poderoso. Aí depois tem o pai, que já não estava lá aquelas coisas, e por fim, ele que vive uma vida bastante periclitante, eu diria. E no meio de tudo isso, ele acaba conhecendo uma mulher e é essa história que ele vai contar pra gente aqui. Eu gosto muito desse narrador, no efeito que o Graciliano cria. Comparam muito, né, o Graciliano ao Dostoiévski, falam que o Graciliano é o Dostoiévski brasileiro, quando ele é só o Graciliano mesmo. Mas eu entendo a comparação, porque o Graciliano aqui faz algo muito parecido com o Dostoiévski nesse sentido, assim, de conseguir colocar muito a gente dentro do personagem, sabe? A gente tem esse personagem aqui que em um certo momento tá delirando, tá numa espiral ali, a gente sente muito isso com ele. Eu nunca tinha lido nenhum outro escritor que conseguisse fazer algo semelhante a Dostoiévski nesse sentido, e eu acho que Graciliano chegou muito perto aqui. O nome do livro é perfeito, Angústia, porque você sente muita angústia lendo isso daqui, mas vale o perrengue, porque que obra. Agora eu quero pegar São Bernardo, também do Graciliano, veremos se, quem sabe no ano que vem ele não aparece aqui, nas melhores leituras de 2026, veremos, mas sexto lugar, Angústia, do nosso Graciliano Ramos. Sexto não, gente, quinto lugar, olha, vocês me perdoem, viu, eu tô praticamente virada 24 horas aqui gravando este vídeo, mas vai dar tudo certo, estamos chegando ao final. E vamos agora para o quarto lugar, que fica com um autor que eu tava enrolando para ler. Basicamente, eu tenho boa parte da obra dele aqui na estante, porque eu sabia que seria um autor que eu leria a obra e se tornaria uma obsessão literária, que é como eu chamo quando eu basicamente fico obcecada com algum autor. A galera aqui, a freguesia da casa, sabe que já tivemos muitas documentadas aqui ao longo destes praticamente 6 anos de canal. E falo de Gay Talese, mais especificamente com Honra Teu Pai. Bom, como eu disse, eu tenho boa parte da obra dele, eu tô olhando pra lá porque a obra dele está bem ali. E a obra do Gay Talese me interessa muito de forma geral, ele foi um dos grandes nomes do jornalismo literário, desse tipo de texto que tem o caráter jornalístico, mas bem trabalhado literariamente, quase como se fosse um romance, sabe? E eu gosto muito desse gênero, e aí eu fiquei bastante na dúvida por onde começar na obra dele, mas resolvi escolher o Honra Teu Pai, porque aqui a gente tem uma temática que eu adoro, que é a máfia. Basicamente, o que o Gay Talese vai fazer aqui é pegar uma família,
a família Bonanno, que é uma família de imigrantes italianos, eles são originários da Sicília, e eu acabei de perceber que aqui temos mais uma história de decadência, Jesus! Na verdade aqui, ó, em minha defesa, a gente tem a decadência, mas a gente tem a ascensão também, tá? A gente vê a ascensão dessa família muito poderosa dentro da máfia ali nos Estados Unidos, mas vemos a decadência dela também e o Gay Talese mapeia muito bem os motivos para essa ascensão e os motivos para a decadência, principalmente focando nas duas figuras principais dessa família, o patriarca, o Joseph Bonanno, e seu filho, o Bill Bonanno, que acaba sendo, digamos, o herdeiro desse império do crime. E é muito interessante aqui porque o Gay Talese vai pegar também as origens da máfia, sabe? Vai falar sobre a psicologia desses homens, que é algo que eu considero, assim, é perturbador, mas eu considero bastante interessante ver a maneira como eles enxergam o mundo, assim, que como tem crimes que, ai, pra eles tudo bem isso aqui, mas outros, meu Deus do céu, não. Eu acho que uma série que mostra isso muito bem é Família Soprano, que é uma das minhas séries favoritas, disparado. Inclusive, eu quero até pesquisar para ver se o criador de Família Soprano não utilizou isso aqui como referência, porque, juro, eu lia certas páginas aqui e eu ficava, gente, isso aqui parece aquela cena lá de Família Soprano. Isso aqui de começar a reassistir a série. Inclusive, não, se você não assistiu, apenas assista. É uma série que tem um outro ritmo em relação a essas séries agora, né, super aceleradas, com plot twist, twist do plot, não sei o quê, mas juro, vale muito a pena. Assim como este livro aqui, eu quero fazer resenha pra ele, então também não vou me alongar muito aqui, até porque você não precisa saber muito mais do que isso, tá? Se você já ficou interessado, vai por mim, vale a pena, principalmente se você, assim como eu, tem muito interesse por essa temática de máfia e afins. Honra Teu Pai, o primeiro de muitos outros Gay Taleses que aparecerão neste canal certamente. E chegamos ao top 3, minha gente. Bora lá, top 3 que é exclusivamente feminino. Acho que é a primeira vez que isso acontece na história deste canal. E que livros? Eu ia falar que tem mais uma, mas na verdade temos mais duas leituras conjuntas do Clubinho. E a que fica em terceiro lugar é O Coração é um Caçador Solitário, da Carson McCullers. Este livro foi um livro que cresceu muito pra mim, não só com a live do Clubinho, porque basicamente no Clubinho a gente tem ao fim de toda a leitura conjunta, às vezes até mais de uma, dependendo do tamanho do livro, mas geralmente ao fim de cada mês nós temos uma live para discutir o livro lido naquele mês, e a live sobre O Coração é um Caçador Solitário foi bastante enriquecedora para mim. A galera que participou vai lembrar que eu tinha uma certa visão sobre um certo personagem, acabei mudando de ideia, e ele cresceu muito não só com essa live, mas conforme o tempo foi passando e eu pensava mais sobre ele. A gente leu este livro aqui em agosto, no Clubinho, e ele segue muito comigo até agora. Aqui nós temos um livro polifônico, ou seja, um livro que tem diversas vozes, mas todas elas acabam convergindo para o que pode ser considerado o personagem principal deste livro, que é o John Singer, que apesar do nome, né, do sobrenome, na verdade, Singer, que é cantor em inglês, é um personagem que é surdo e é um personagem que, ainda assim, apesar de surdo, é a única pessoa que parece escutar todos os outros personagens que receberão protagonismo aqui neste livro. Esses outros personagens têm diversos contextos, e aí eu acho isso especialmente legal, assim, porque acaba sendo um livro mais rico. Aqui a gente tem um contexto dos Estados Unidos, também sul dos Estados Unidos, ainda em uma época também segregacionista, e desses personagens é vítima de racismo, inclusive, então a gente consegue ter um certo panorama daquela sociedade e em diferentes contextos e em relação sob o olhar de diferentes faixas etárias. Nós temos aqui desde uma menina muito novinha chamada Mick, que é uma adolescente, dois homens que são ali tão idade adulta, um outro meia-idade, um outro um pouco mais velho, e a gente vê um pouco da visão de mundo dessas pessoas, e aqui eu me interessei especialmente pela Mick. Eu acho que o trecho, aliás, mais bonito que eu li neste ano, eu fiquei na dúvida agora se tá neste ou no primeiro colocado da lista, mas a galera que leu esse livro com certeza vai lembrar do trecho em que a Mick fala sobre a relação dela
com a música. É a cena em que ela ouve uma sinfonia de Beethoven e a descrição daquilo. Acho que para quem tem uma relação muito forte com música, principalmente com música clássica, assim, acho que vai se identificar bastante com ela. Tocante também ver a circunstância em que ela ouve essa música. É uma personagem muito sonhadora. Ai, virou uma das personagens mais marcantes do ano, assim, pra mim. Eu penso muito na história dela sempre. E não é só a história dela que vale a pena ler aqui, tá? Mas é que a Make, assim, acabou sendo especial pra mim. E é um livro sobre o qual eu acho que a gente deveria falar mais, porque é um grande clássico nos Estados Unidos, mas eu sinto que aqui a gente não fala tanto sobre ele. Mas vai por mim, vale a pena conhecer esta história. Esta minha edição não está mais no mercado, mas vocês conseguem encontrar tranquilamente esta laranjinha aqui da Carambaia. Links para todas as edições estarão aqui na descrição, inclusive, tá bom? Então, terceiro lugar fica com Carson McCullers. E o segundo lugar, a disputa pelo primeiro lugar foi difícil, mas em segundo lugar temos o livro que praticamente me fez chorar neste ano. A galera que participou da leitura conjunta já sabe que livro é. Mas, sem mais suspenses, falo de Atos Humanos, da Han Kang. Eu não esperava que este livro fosse me tocar do jeito que ele tocou. Eu já tinha ouvido falar que era um livro muito triste, afinal de contas, é um livro que retrata um massacre que aconteceu na vida real, mais especificamente na Coreia do Sul, nos anos 80. A polícia basicamente repreendeu um grande movimento estudantil na cidade de Gwangju, se eu não, isso é Gwangju mesmo. E aqui nós temos personagens que, de algum modo, foram vítimas de tudo isso. Alguns vítimas diretas, outros indiretas. E é impressionante o que a Han Kang consegue fazer em tão poucas páginas. Aqui temos mais um livro polifônico, então, que dá voz a diversos personagens. Então é legal também porque a gente vê como um acontecimento desse, assim, que aconteceu em um lugar específico, consegue pegar toda uma teia de pessoas e pessoas que foram marcadas por esse tipo de coisa para sempre. A gente vê aqui pessoas que estavam nesse levante e acabaram sobrevivendo e pessoas cujos familiares estavam ali e acabaram não sobrevivendo. E a gente vê como isso acaba afetando essas pessoas de maneira diferente, mas sempre de uma maneira muito forte, como elas respondem a isso. A gente tem momentos lindos aqui neste livro, no meio de tanta tristeza. Os últimos 2 capítulos, gente, assim, nossa senhora, é pesado. Recomendo que você escolha um bom momento para ler este livro, assim, porque é um livro que te deixa meio mal, mas é aquele tipo de livro, assim, que é isso, que trata de algo que realmente, algo horroroso que realmente aconteceu e que é importante que a gente não esqueça. E, bom, não dá muito para falar sobre este livro mais do que isso, até porque fica um pouco difícil. Tem resenha dele no Clubinho e a galera que viu a resenha vai atestar aqui que eu estou a resenha inteira com uma cara de choro. Principalmente da metade pro fim, porque tem momento ali na gravação que eu tive que parar para dar uma respirada, porque é pesado, mas vale muito a pena. E, de novo, a freguesia da casa sabe que eu nunca chorei lendo um livro, e este aqui foi o que mais me fez chegar perto disso. Preciso ler mais de Dona Han Kang. E vamos ao primeiro lugar. Mais um exemplo de que curtinho, aliás, curtinho, que tamanho não é documento. Falo de As Pequenas Virtudes, de Natalia Ginzburg. Este foi um dos primeiros livros que eu li neste ano, e eu não esperava também que fosse me tocar do jeito que me tocou. Eu já esperava que eu fosse gostar, a Ginzburg já estava na minha mira há um certo tempo, e eu tinha uma ideia de que eu gostaria dela, mas
eu não peguei este livro imaginando que ele estaria aqui no topo das melhores leituras do ano. Essa aqui é uma coletânea de ensaios, de textos que datam de 1944 a 1962, e são textos que pegam, de certo modo, certas experiências da Natalia Ginzburg. A Ginzburg foi uma pessoa que viveu, nossa, uma vida e tanto. Ela vem de uma família que acaba sofrendo bastante com o fascismo na Itália. O marido dela foi preso político e acaba morrendo dentro da prisão. A gente tem um ensaio que fala sobre isso. É o primeiro ensaio, inclusive, o Inverno em Abruzzo, que, nossa, que ensaio bonito. Apesar de muito triste, foi outro que, assim, tem que segurar um pouco as lágrimas, porque a Ginzburg escreve muito bem, é aquele tipo de escrita muito sensível, mas zero floreada, sabe? Eu não sei como essa mulher consegue escrever desse jeito, assim, é realmente muito bonito. É difícil uma coletânea, seja do que for, contos, ensaios, enfim, é difícil que seja regular, mas ainda assim eu quis colocar como primeiro lugar, porque os 2 últimos ensaios deste livro mudaram a minha vida, e eu não tô nem exagerando. Eu penso praticamente diariamente sobre o que eu li aqui nesses ensaios. Já escrevi muito sobre eles, mas, sei lá, eu acho que ainda tem mais coisa para desenvolver, sabe? Os nomes dos ensaios são As Relações Humanas, esse é o penúltimo, e o título é muito autoexplicativo, mas eu amo o que ela faz aqui, que é basicamente fazer uma passagem do tempo das fases da vida e o fim, como ela retoma ao início. Ah, gente, é muito bom. E, por fim, o último é o que dá título à coletânea, As Pequenas Virtudes, que é o melhor texto sobre dinheiro que eu já li. E eu sei que é complicado, né, falar de dinheiro assim, que, enfim, infelizmente é um tema que é tabu na nossa sociedade, e eu digo que infelizmente porque, bom, concorde ou não, é o sistema em que a gente vive, né, o dinheiro é algo necessário, e dentro desse sistema o dinheiro fala e fala muito. E ela, nossa, assim, é de uma delicadeza. Eu não sou muito dessa coisa, tipo, isso aqui todo mundo tem que ler, não sei o quê, por mais que eu seja a maior panfleteira dessa internet, né? Divulgo muito a palavra dos livros que eu recomendo. Mas este texto, As Pequenas Virtudes, eu acho que todo mundo que tem filho ou que pretende ou que tá na dúvida, enfim, deveria ler, porque tem lições muito valiosas aqui, não só sobre dinheiro, mas sobre muitas outras coisas. É um texto, nossa, texto muito sensível, tem resenha, tá? É difícil falar sobre esse livro também, eu sinto que ainda tô elaborando muita coisa, mas tem resenha no clubinho também sobre ele, e eu quero muito que ele vire também um episódio do meu podcast. Eu falei outra vez do podcast, né, mas eu nem falei especificamente do meu podcast, porque eu tenho um podcast, o link está aqui na descrição para vocês. E eu só não sei ainda bem como é que eu vou fazer isso, mas eu tenho muitos textos que estão aqui no meu diário, inclusive, sobre isso aqui, e espero conseguir fazer algum sentido disso e divulgar, jogar no mundo o quanto antes para poder espalhar ainda mais a palavra de Natalia Ginzburg, que também estará, aliás, no clubinho deste ano com o seu léxico familiar. A leitura vai ser em abril ou maio. A edição vai deixar confirmada aqui para mim, porque estou lesada, preciso dormir, meu Deus. Mas é isso, As Pequenas Virtudes. Que alívio. Que mulher, meu Deus. Eu quero ler tudo que Natalia Ginzburg já escreveu. Maravilhoso demais. E estas foram as melhores leituras de 2025, que foi um ano bastante conturbado na minha vida, um ano em que eu consegui conquistar alguns sonhos, mas que acabaram custando bastante. Foi um ano difícil em diversas frentes, mas estes livros me ajudaram a passar pelo ano com mais sanidade mental na medida do possível. Eu gosto muito de olhar para minha biblioteca pessoal e sentir que eu consigo me enxergar nela, não só como uma pessoa que eu sou, porque os meus livros me formaram, mas também ver um reflexo do que eu quero ser, do que eu quero aprender, da pessoa que eu fui também. E, bom, não seria a mesma
sem esses livros aqui. Queria agradecer especialmente a galera do Clubinho, que me acompanhou em tantas dessas leituras e que, bom, como eu disse, este foi um ano difícil e, por vezes, eu só fiz um esforço mesmo para ler em alguns meses, em alguns momentos, porque eu tinha esse compromisso com a galera do Clubinho e eu não consigo nem colocar em palavras sobre como foi importante. Mesmo um ano tão conturbado, ter me forçado a abrir espaços para literatura, porque é isso, os livros me fizeram companhia em momentos muito felizes ao longo da minha vida, mas também em momentos difíceis e talvez alguns deles não tivessem me acompanhado neste ano, não fosse a galera que tá comigo no Clubinho. Então, galera, muito obrigada, vocês são demais e queria agradecer também a todo mundo que está assistindo a este vídeo, que acompanha os vídeos aqui do canal. Este também foi um ano bom, né, o tanto que a minha vida foi conturbada acabou refletindo aqui no canal. A gente não teve uma programação tão constante, infelizmente, mas estamos voltando aí com vídeos quinzenais. Quem sabe algum dia a gente consegue voltar com uma frequência semanal. Confesso que queria muito, mas enfim, estou fazendo o que posso. E agora chega, né, dessa falação aqui, meu Deus, desse chororô. Queria saber de vocês, quais foram as melhores leituras do ano de vocês? Se vocês quiserem fazer o exercício de elencar as 10 aqui nos comentários, eu vou adorar. Bora fazer um monte de recomendação aqui, porque eu sei que, né, muita gente pega recomendação aqui minha através dos vídeos, mas eu também pego muita recomendação de vocês. Tem vários aqui que eu provavelmente não teria lido se não fossem vocês. A Ginsburg, muita gente já me fala para ler há muito tempo. A Han Kang, muitos dos livros que estão aqui foram presentes de vocês. Então, muito, muito obrigada mesmo. E deixem aqui nos comentários para a gente continuar essa pirâmide literária que é bom demais. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever aqui no canal, caso não sejam inscritos ainda. Um grande beijo para vocês e até os próximos vídeos.